Uma doença preocupa hoje a suinicultura em todo o mundo. É a circovirose, enfermidade provocada por um vírus que debilita o suíno. Assim, o animal fica fraco e não consegue resistir a outras doenças. Ou seja, a circovirose ataca o suíno sempre em companhia de outra doença, provocando perdas econômicas para o produtor. De acordo com os pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, essas perdas não são pequenas. A circovirose é uma das doenças da suinicultura que mais cresceu no mundo inteiro nos últimos anos. Não existem ainda dados completos sobre o impacto da doença no Brasil, mas se sabe que em granjas infectadas a mortalidade já chegou a 30% do plantel. Em média, a presença do circovírus eleva em 3 vezes a mortalidade nas fases de creche e maternidade. A circovirose é uma infecção hoje distribuída em todo o mundo onde a suinocultura industrial está desenvolvida, né? Então é uma doença que está muito associada ao sistema intensivo de produção de suíno, ao sistema moderno. Portanto, é uma doença considerada uma doença moderna emergente, né? Hoje é a doença, do ponto de vista econômico, mais importante no mundo, não só no Brasil. Então, em função das mortalidades que ela ocasiona, das refugagens que determina para os leitões afetados e também devido ao aumento na utilização de medicamentos. O controle da circovirose depende de um conjunto de ações. Existem produtos no mercado que auxiliam no combate à doença, mas não há como reduzir as perdas provocadas pela circovirose sem atacar as condições não recomendadas de manejo. Uma dessas condições é a mistura de suínos. Os leitões sofrem um estresse forte quando saem da companhia da mãe e passam a dividir uma baia com outros suínos. Essa é uma das brechas que o circovírus aproveita para se manifestar. Evitar a fome, o frio e a briga entre os animais também ajuda a prevenir a presença da circovirose. Na verdade, o produtor deve estar atento desde o momento em que o leitão nasce. Há, por exemplo, um cuidado imprescindível que precisa ser tomado no primeiro dia de vida do suíno. Esse cuidado deve ser tomado que o leitão tome o colosso no primeiro dia de vida. O que é isso? É o leite que a porca vai fornecer aos leitões. Esse leite vai proteger o animal por algum tempo. Essa limpeza e desinfecção deve ser tomada usando detergentes, uma lavagem com detergente e também que se use desinfetantes efetivos contra o circovírus. E quais as qualidades que deve ter a ração para ajudar no combate à circovirose? É evidente que tem que ser uma ração de boa qualidade. Essa ração deve conter nutrientes, e também pode ser fornecido vitaminas, antioxidantes. O plasma também tem mostrado ser um produto bastante efetivo. E também tomar-se cuidado que os produtos utilizados nessa ração, por exemplo o milho, não contenham micotoxinas. Apesar da preocupação que desperta dentro da suinicultura, a circovirose não chega até as prateleiras dos supermercados. Não, o circovírus suíno ele não causa problemas para o ser humano, o consumidor pode continuar consumindo a carne suína, não tem problema nenhum. Existem pesquisas que mostram que o vírus ele não replica em células humanas, então o consumidor não tem risco nenhum para o ser humano. O circovírus suíno não infecta seres humanos. Mesmo sem afetar a saúde pública, a circovirose é um problema que não pode ser deixado para depois. Os produtores devem conversar com assistência técnica e não economizar na prevenção. O suinocultor que fizer isso dará um passo importante para preservar o resultado econômico da propriedade. O frio e a briga entre os animais também ajuda a prevenir a presença da circovirose. Na verdade, o produtor deve estar atento desde o momento em que o leitão nasce. Há, por exemplo, um cuidado imprescindível que precisa ser tomado no primeiro dia de vida do suíno. Esse cuidado deve ser tomado que o leitão tome o colosso no primeiro dia de vida. O que é isso? É o leite que a porca vai fornecer aos leitões. Esse leite vai proteger o animal por algum tempo. Essa limpeza e desinfecção deve ser tomada usando detergentes, uma lavagem com detergente e também que se use desinfetantes efetivos contra o circovírus. E quais as qualidades que deve ter a ração? Uma doença preocupa hoje a suinicultura em todo o mundo. É a circovirose, enfermidade provocada por um vírus que debilita o suíno. Assim, o animal fica fraco e não consegue resistir a outras doenças. Ou seja, a circovirose ataca o suíno sempre em companhia de outra doença, provocando perdas econômicas para o produtor.
De acordo com os pesquisadores da Embrapa Suínos e Aves, essas perdas não são pequenas. A circovirose é uma das doenças da suinocultura que mais cresceu no mundo inteiro nos últimos anos. Não existem ainda dados completos sobre o impacto da doença no Brasil, mas se sabe que em granjas infectadas a mortalidade já chegou a 30% do plantel. Em média, a presença do circovírus eleva em 3 vezes a mortalidade nas fases de creche e maternidade. A circovirose é uma infecção hoje distribuída em todo o mundo onde a suinocultura industrial está desenvolvida, né? Então é uma doença que está muito associada ao sistema intensivo de produção de suínos, ao sistema moderno. Portanto, é uma doença considerada a doença moderna emergente, né? Hoje é a doença, do ponto de vista econômico, mais importante no mundo, não só no Brasil. Então, em função das mortalidades que ela ocasiona, das refúgios. Então, para ajudar no combate à circovirose. É evidente que tem que ser uma ração de boa qualidade. Essa ração deve conter, né, nutrientes, né, e também pode ser fornecido vitaminas, antioxidantes. O plasma também tem mostrado ser um produto bastante efetivo. E também tomar-se cuidado que os produtos utilizados nessa ração, por exemplo o milho, não contenham micotoxinas. Apesar da preocupação que desperta dentro da suinocultura, a circovirose não chega até as prateleiras dos supermercados. Não, o circovírus suíno ele não causa problemas para o ser humano, o consumidor pode continuar consumindo a carne suína, não tem problema nenhum. Existem pesquisas que mostram... A fugagem que determina para os leitões afetados e também devido ao aumento na utilização de medicamentos. O controle da circovirose depende de um conjunto de ações. Existem produtos no mercado que auxiliam no combate à doença, mas não há como reduzir as perdas provocadas pela circovirose sem atacar as condições não recomendadas de manejo. Uma dessas condições é a mistura de suínos. Os leitões sofrem um estresse forte quando saem da companhia da mãe e passam a dividir uma baia com outros suínos. Essa é uma das brechas que o circovírus aproveita para se manifestar. Evitar a fome